Olá, nós estamos aqui com mais uma célula online e você é muito bem-vindo. Você pode aí, dar o seu nome, dar o seu cumprimento, você pode fazer pergunta, você pode fazer seu pedido de oração, você pode contar a sua experiência. Aqui nós queremos interagir com vocês. Então, fique à vontade para participar dessa célula, ok? Se você for de outra cidade, de outro local, você também aí fale de onde você é, para que nós tenhamos aqui noção, até onde nós estamos chegando com essa live, ok? E eu estou aqui com o pastor Valdinei. Oi, pessoal, é uma alegria muito grande estar com vocês. Ontem nós tivemos uma pessoa do estado do Alagoas conosco na live. Então, coloca aí a sua referência se você for de outro lugar. Que a ministração de hoje seja uma bênção na tua vida. Amém. Queremos que o Espírito Santo, que é sobre quem nós vamos falar, nessa noite, possa com toda a liberdade trazer luz ao seu entendimento, possa esclarecer, as suas dúvidas aí. E nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito. E nós temos aqui o texto, em Atos, capítulo 2, versículos 2 a 4, que diz: De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia ser línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aqui nós temos aí, a experiência de Pentecoste, aquela experiência de enchimento, do Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, noutras línguas, línguas espirituais, uma língua que é concedida, pelo Espírito Santo. E aí aqueles discípulos de Jesus, que antes eram medrosos, que estavam escondidos, que estavam ali com medo, de serem mortos também, agora são cheios do poder do Espírito Santo e se tornam ousados e intrépidos. E a unção é tão grande sobre eles que a primeira pregação do apóstolo Pedro ali naquele dia, 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo, a Cristo, passando pelo novo nascimento. E olha, não é... Se a gente considerar o contexto da religiosidade judaica, do ambiente de perseguição, Cristo tinha acabado de ser crucificado e 3.000 judeus... Eram dias difíceis, Dias difíceis como o nosso de hoje. Dias de perseguição, eles realmente precisavam de um empoderamento para poder cumprir a grande comissão. Sem Porque dúvida. agora eles dariam continuidade ao ministério de Jesus aqui, na terra. Sem dúvida. E eles precisavam ser cheios do Espírito. Assim como Jesus foi cheio do Espírito no batismo, nas águas, e ali então ele começou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Então, gozado, Jesus precisou ser cheio do Espírito, sendo a segunda pessoa da Trindade. Mas ele estava aqui. É o ministério, ele estava em carne, ele estava aqui. Ele estava aqui como homem, ele deixou de lado os seus atributos de divindade, Porque se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez como Deus,
seria impossível para nós, como humanos, fazer, né? Exatamente, é exatamente esse o ponto. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Dependência total do Espírito é o que a igreja tem que fazer. A igreja precisa descobrir isso e realmente, a riqueza disso, né? E tomar posse, porque já é nosso em Cristo Jesus. Porque Jesus voltou ao Pai, Ele e o Pai enviaram o Espírito Santo para estar com a igreja, para estar com o seu corpo aqui na terra, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a extensão de Jesus. Exato. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo é quem executa os comandos que vêm pela cabeça, né? Exato. Pelo Senhor da igreja. E eu achei muito interessante o que você me disse a nós ontem, durante a gravação da oração, que você está colocando como uma prioridade do ministério profético trabalhar com as crianças. Sim. Né? Que é essa abertura que as crianças têm para o mover sobrenatural. Eles são puros, né? Não tem os bloqueios, né, que os adultos colocam aí nas suas vidas e impedem o espírito se mover. Então nós não podemos, né, desconsiderar, dar pouca importância a esse plano de Deus de empoderar com o Espírito Santo. De Se maneira Jesus nenhuma. foi empoderado, cheio, pleno do Espírito Santo, a igreja precisa ser empoderada, cheia, com a unção do Espírito Santo. E para nós fazermos as mesmas obras que Jesus fez quando esteve aqui na terra. E ele ainda colocou um desafio, pastora, que nós faríamos obras maiores. Maiores, eu acredito, por abrangência, porque Jesus era uma única pessoa como corpo aqui na terra. É isso que nós temos que entender também. Jesus, ele tinha corpo material. Então, mas só que era só o corpo dele, e só ele era pleno do Espírito Santo. Então, mas Jesus, com o seu corpo e pleno do Espírito, ele executou todos os milagres, os sinais, maravilhas, né? Operava em todos os dons, e agora Jesus está lá à destra do Pai, e a igreja, que é o seu corpo, está aqui na terra, e a igreja precisa ser plena do Espírito Santo. Exatamente. Então, distribuído no corpo, né? E o corpo é enorme, né? Está em todas as nações. Está no globo terrestre todinho, né? E o Espírito Santo, ele é poder, ele é Deus. Ele estava na criação com o Pai, com Jesus, como se fosse aí o executivo, né? Aquele que opera. E Pai, a palavra, Jesus, o verbo, e aí o poder para fazer acontecer aquilo que foi dito. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita. Por isso, sem o Espírito Santo, não dá para viver vida cristã, não dá para fazer a obra de Jesus, não dá para reproduzir o ministério de Jesus aqui na terra. Seria impossível. Na nossa força, não dá. Mas pelo poder do Espírito Santo, sim, nós vamos realizar tudo aquilo que o Senhor espera de nós, né? E a primeira coisa que a distinguir é realmente o fruto do Espírito, porque uma coisa é dom, né? São os dons espirituais, e outra coisa é fruto. Fruto são 9 aspectos que nós temos lá em Gálatas 5, né, 22, 23, e que falam do caráter. Então, é um fruto com 9 aspectos.
né? Nós temos aí amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então são esses os que compõem o fruto, né, do Espírito Santo. E nós precisamos crescer em todos os aspectos desse fruto do Espírito Santo. Então isso fala de caráter, porque não adianta manifestar os dons com um caráter troncho. Como você costuma falar. Certo? Porque escandaliza. As pessoas falam, mas como pode, né? Como eu vou acreditar nessa manifestação se essa pessoa faz isso? É claro que nós não temos ninguém aqui na terra vivendo em perfeição total, como Deus é perfeito, como Jesus é perfeito, como o Espírito Santo é perfeito, mas nós estamos a caminho de... Nós estamos mudando a cada dia. Quanto mais nós nos relacionamos com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, nós vamos sendo transformados, né, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso caráter vai mudando. E isso deve ser num crescendo. Não é? Porque tem alguns que ficam de gangorra, né? Não, isso não funciona. Altos e baixos. Eu costumo dizer que poder e caráter têm que caminhar juntos. Não é? Poder sem caráter é problema. Caráter sem poder também é problema. A visão de Deus é holística, ela é integral, é integrada, não é? O caráter caminha junto com o poder, aí Deus é glorificado, né? Agora, aqueles probleminhas que a gente tem, que a gente sabe, vai ficando pelo caminho, porque isso daí não contribui. Então a gente vai ganhando aquilo que Paulo diz, né? Cristo nos libertou para a liberdade. Sim. É nessa liberdade santificadora que nós vamos servir a Deus. Então, em relação ao fruto, eu quero frisar, para ficar até assim bem colocado aqui em relação à lição, porque o fruto fala de caráter, fruto fala de santidade de vida. E para dar esse fruto é preciso íntimo relacionamento, né, com Deus, com o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo veio habitar em todo aquele que nasceu de novo espiritualmente, todo aquele que crê em Jesus, que confessa Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Então é um caráter que está sendo transformado dia após dia. Então esse trabalho é um trabalho que depende aí da palavra e do Espírito Santo. Então é um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo e com a palavra, porque a palavra é como água, ela lava, ela limpa, né? Ela vem e confronta você no seu erro. Você usou a palavra-chave, confronto. Porque é como assim, Paulo diz lá, né? Que é como um espelho. Sim. Você olha para a palavra, para a Bíblia, né? Para a palavra de Deus, e você se enxerga nesse espelho. Porque esse espelho vai mostrar, né, as fragilidades, os defeitos, as falhas do seu caráter. Entende? E à medida que você olha para a palavra e se enxerga, é melhor que se tem alguma sujeira, é melhor lá trabalhar e tirar, remover essa rapidamente, sujeira. Né? Rapidamente. É assim que nós vamos sendo transformados, né? Há uma parte que é nossa. Sem dúvida. O Espírito Santo não vai fazer isso sem a nossa participação, porque nós temos livre-arbítrio, nós devemos buscar essa santidade, nós devemos praticar essa santidade. E não importa, escorregou aqui, né, caiu ali, levanta. Levanta. Levanta e continua.
Não fique caído, não fique no chão, não desista jamais. Jamais, entende? Né? Sempre nós temos novas oportunidades, Deus está sempre nos dando outras chances para nós nos arrependermos, para nós crescermos, para nós mudarmos, né, o nosso comportamento. É interessante, o nosso Deus e Pai, Ele não nos rejeita só porque a gente cometeu um erro. Muito pelo contrário, o amor de Deus continua exatamente o mesmo. Ele só quer que você mude, porque essa mudança vai trazer a vida plena, a bênção plena de Deus na tua vida. É o que Ele deseja. Exatamente. Olha, nós quando olhamos para nós mesmos como pais terrenos, né, nós falhamos. Não há um pai terreno perfeito aqui na terra. Todos nós falhamos, com intenção, sem intenção, por ignorância, não importa. São várias. Nós falhamos. Situações. Agora, o Pai Celestial, Ele é perfeito. Ele não tem nenhum pecado, nenhuma imperfeição. Ele é o Pai perfeito, mas nós, pais terrenos, não somos. Então, o que acontece, né? Você falha, você corrige, você detecta, você faz o diagnóstico e você se humilha até mesmo com o seu filho e pede perdão. Então, e você continua sendo pai. Não muda. Nenhum filho rejeita o pai porque o pai terreno, porque ele falhou. E assim como nenhum pai terreno rejeita o seu filho porque o filho falhou. Agora você imagine se o pai, né, celestial vai rejeitar os seus filhos. Não veja Deus dessa maneira, porque Ele não é assim. A religiosidade, né, dentro da igreja colocou assim uma máscara em Deus de carrasco, de intolerante, né? E às vingativo. Sabe? E às vezes até as pessoas são intolerantes com o erro das outras quando elas erram tanto quanto ou mais. Mas isso é interessante. É uma questão de metanoia, né? A estrutura de pensamento. Quando Moisés subiu no monte lá no Sinai, o que o povo disse para ele? Vai você. Não, nós não queremos. Não é? Acho que tem muita gente com esse mesmo tipo de... Medo de Deus, né? Medo de Deus, quando Ele está de braços abertos para restaurar a sua vida. Moisés não teve medo do trovão, dos raios, o dos povo estava desesperado, mas Moisés falou, não. Eu sei quem é Deus, eu sei que Ele não vai me destruir. Então, Ele pode mostrar sua majestade, seu poder como Ele quiser, mas Ele não é esse tipo de Deus destruidor. O filho pródigo é outro exemplo clássico, né? O pai o recebeu com a maior alegria. Exatamente. Não? E ele se sentiu à vontade, né? Não, Deus não discrimina você só porque você cometeu um erro. Não, é normal, a relação é normal, não mudou nada. Por isso, não fuja de Deus quando você cometer um erro. Não faça isso. Tá? Exato. Aí vem, pede perdão e reconciliação e continua o relacionamento. Agora eu quero passar para um segundo ponto, que são as manifestações espirituais, tá? Já vamos aí para a ativação profética. E aí nós temos em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, que diz: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então aqui nós temos também uma outra atuação, né,
né, do Espírito Santo, que agora não é na área do caráter, mas é na área dos dons espirituais. E ele concede a cada um conforme, né, o seu desejo e também a nossa busca. Isso. Porque Paulo nos orienta a buscar principalmente o dom de profecia. E a ativação profética, para quem está acompanhando, né, na quinta-feira, o nosso curso de ativação profética, vai estar entendendo isso aqui muito bem, porque agora nós estamos falando de dons espirituais, não de fruto, de dons, tá? E os dons nós não recebemos porque nós temos aí, atingimos um caráter perfeito. Esse é outro engano que a gente tem que trabalhar. Entendeu? Quando você vê uma pessoa sendo usada por Deus, você imagina que aquela pessoa ela é mais santa que todos os outros, ela é mais perfeita que todos os outros. Não, não é. Ela está se esforçando, caminhando, crescendo, como todos os outros crentes, entende? Então não tenha essa visão equivocada, porque aí você vai ficar às vezes escandalizado, né? Porque você vê a pessoa ali, né, impondo as mãos, o enfermo é curado e depois você vê a pessoa ali cometendo um deslize. Então ela comete o deslize porque ela ainda não atingiu a perfeição, mas o quanto a ser usada, né, nos dons espirituais é simplesmente porque ela dá liberdade ao Espírito. Olha, Deus tem sinalizado que Ele vai levantar crianças e adolescentes para fazer diferença nesta geração. Deus está com pressa. E chegou o tempo. E chegou o tempo. Então a nossa tradição religiosa, a gente tem que dar um jeito de deixá-la de lado e deixar o Espírito trabalhar. Exatamente. Né? Veja, nós estamos aqui na nossa igreja local realmente focados, né, agora na ativação profética, em levantar o ministério profético aqui na CCA. E é interessante porque quando Deus nos toca, nos desperta para isso, Ele já sinaliza, né, que realmente é o plano, é o propósito dele. E nós temos visto o profético crescer bastante aqui na CCA, né? Olha, os nossos sonhos estão maravilhosos. Muitos sonhos, muitas visões, muitas revelações. Isso anima a gente. E agora, né, a última notícia que nós tivemos ontem foi do Júnior. Eu não sei se ele está aí me ouvindo, mas olha, fiquei impactada. E realmente vem confirmar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Nós vamos logo, logo já começar a ativação profética nas crianças, principalmente nos juniores, porque Deus vai usá-los também, e de uma forma, olha, poderosa, porque a criança, ela não tem bloqueios, ela não tem, né, nenhuma desconfiança, ela é pura, e o Espírito Santo vai usar muito as crianças também. E vamos até mesmo orientar os pais quanto ao que fazer para ativar seus próprios filhos no profético. Ontem eu me expus, né, a uma live com Chris Valentin, e ele estava dizendo, né, como ele trabalhou seus próprios filhos, hoje já não são mais crianças, no profético. Isso há um bom tempo atrás, né? E há muito tempo atrás. Então, nós temos que aprender, na verdade, é nos abrir e aprender coisas novas, né? Eu gosto desse tempo de coisas novas acontecendo, de coisas novas chegando para a igreja. Eu posso dizer que esse é o tempo, assim, olha, maravilhoso para se viver aqui na terra, né? Porque eu acho que, comparando, foi a primeira vinda, mas a segunda vinda também vai ser poderosa,
né? Sim. Algo tremendo. Então a igreja é quem está aqui preparando o caminho, né, da volta do Senhor, ok? E vamos, então, a ativação profética, ela é, na verdade, um diálogo com o Espírito Santo. Olha, se é diálogo com o Espírito Santo, eu não preciso aqui repetir, né? Mas eu vou enfatizar. Intimidade com o Espírito Santo. Falar com o Espírito Santo. Ouvir o que o Espírito Santo está falando. Esse é o desafio. Aí, despertar o lado direito do cérebro, da sensibilidade, tá? Dessa sensibilidade com o Espírito Santo. É isso que precisa acontecer, porque vem desse canal, vem lá do espiritual, tá? Não é uma questão de passar pelo nosso intelecto, vai vir diretamente do Espírito Santo para o nosso espírito, do nosso espírito para a nossa mente lógica. O interessante é que o Benny Hinn, ele escreveu um livro até bem conhecido, Bom Dia Espírito Santo. Já começava o dia com um relacionamento. Se não estreitar o relacionamento com o Espírito Santo, ativar o profético, aí é impossível. Então tem que se conscientizar. Agora, esse gatilho é essa iniciativa, né? É usar os gatilhos. Os gatilhos estão aí, só que a gente às vezes não presta atenção. E não conhece também, muita ignorância, há muita ignorância. Então vamos aprender, vamos estudar, vamos abrir a nossa mente para receber coisas novas, né? Porque... Só para enfatizar, às vezes na nossa religiosidade, na nossa tradição religiosa, a gente tem aquela ideia de que vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. Mas tem que cair do fogo do céu, vir um negócio assim e nos alcançar. Uma coisa assim, bem extraordinária. Nem sempre, raramente acontece assim. Mas... É mais você buscando, você sensível, você ouvindo, você percebendo os gatilhos para você ativar o profético. Porque aí você pergunta para o Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Qual o milagre? Qual o sobrenatural que nós vamos operar? É uma parceria. É, um caminhar junto. Caminhar juntos. Vamos falar agora da ativação apostólica. E aqui Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, veja, dentro da ativação apostólica, nós já vimos isso, né, numa outra aula, e eu quero apenas enfatizar que nós fomos alcançados. Toda pessoa que é evangelizada, exerce fé nos fatos do Evangelho, nos fatos de que Jesus foi enviado pelo Pai aqui à Terra para revelar o plano de redenção, né, que vinha do Pai através do seu Filho aí, amado, seu Filho primogênito, ele que tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, pagou o preço do pecado em nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então ele pôde sim ser aceito como Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo, porque aqueles sacrifícios dos animais era apenas temporário e apontavam para Jesus. Então o sacrifício que
finalizou, que completou a obra da redenção, foi o sacrifício de Jesus por nós. Aí então nós nascemos de novo, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos regenerados, o nosso espírito é recriado, se torna filho, filha de Deus, família de Deus, corpo de Cristo aqui na terra, igreja do Senhor. Então veja quantas conquistas já através da fé, né, da fé em Jesus. Então veja, você nasceu de novo, você agora... Que estava morto, né? Estava morto, nasceu de novo, estava morto espiritualmente. É bom a gente lembrar disso, viu? Em nossos delitos e pecados, exatamente, né? Então agora você é santuário, o seu espírito recriado se tornou o santuário para a habitação do Espírito Santo. É ali que é a voz de Deus que nós ouvimos, é ali que recebemos o empoderamento, é toda comunicação, né, sobrenatural vem ao nosso espírito. A nossa mente, a nossa alma, ela precisa conhecer a palavra de Deus, porque senão ela vai bloquear aquilo que o Espírito falar. Exatamente. Porque se ela for incrédula, se ela duvidar, se ela tiver vergonha, tiver medo, ou se ela entender de uma forma errada, vai te impedir de atuar. Aí o Espírito, ele fica inoperante, vamos dizer assim. Sim, porque ele não vai forçar, né? Agora, veja bem, nasceu de novo, é filho de Deus, e agora, você não sabe nada de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então o que você precisa agora? Ser discipulado. Você precisa se integrar numa igreja local. Então, não sei quem foi a pessoa que te levou a Cristo, ou às vezes pode ser até pela internet, sim, né? Ou assim, a pessoa não está fisicamente com você, mas saiba de uma coisa, você precisa estar numa igreja local, senão você não será enviado. Eu acho estranho você ser enviado por si mesmo, né? Meio esquisito. Então, o envio compete à liderança da igreja local te enviar, né? Porque assim como Paulo foi enviado, né? E todos os outros, né? Barnabé, então eles receberam imposição de mãos e foram enviados. Exato, é a maneira. Isso é o que acontece, né? Que a palavra de Deus nos instrui. Então, nós precisamos aqui, o apostólico só pode acontecer dentro de uma igreja local, em que a pessoa nasce de novo, vem a Cristo, aí ela vai, né, para uma célula, aí na célula ela é pastoreada, e ali ela vai sendo orientada a se preparar, a se equipar, através dos ministérios existentes na igreja local, e quando ela estiver pronta, então ela será enviada. Isso é ser apostólico, é ser uma igreja apostólica, uma igreja que capacita para enviar, evangeliza, ganha, capacita e envia. Isso é ser uma igreja, uma comunidade apostólica. Que se multiplica, enviar, né? Que se multiplica. Aquilo que eu faço, meu discípulo vai fazer igual ou melhor do que eu. E ele vai treinar outro discípulo para fazer a mesma coisa. E assim, é uma sequência, né? Você treina e envia, o outro treina e envia, treina e envia. Isso é ser apostólico. E o terceiro é a ativação pastoral, né? Jesus diz lá em João 10, 14 e 15, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim,
também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, olhando para Jesus, o bom pastor, porque Jesus atuou nos 5 ministérios, né? Ele era pleno em tudo, nos dons ministeriais, no fruto do Espírito, em tudo ele era pleno. E Jesus então é o exemplo maior aqui para a ativação pastoral. O que é ser pastor de ovelhas? Ser pastor de ovelhas é cuidar de ovelhas, é pastorear pessoas. E aqui na CCA nós fazemos isso através da célula, através dos líderes de célula. Os líderes de célula aqui, eles cuidam das ovelhas, eles fazem diagnóstico de necessidades, eles ouvem as ovelhas, eles suprem as suas necessidades espirituais, emocionais, eles orientam a ovelha qual graminha verde vai comer. É o pastor que mostra a grama para a ovelha, não é a ovelha que vai mostrar para o pastor. É o pastor que dá a grama da melhor qualidade para a ovelha. É o pastor que vai dessedentar a sede da ovelha, né, com águas mansas e tranquilas, porque a ovelha não bebe água corrente. É o pastor que vai tirar os carrapichos da pelagem da ovelha. Percebe? É o pastor que vai até a desgarrada. Ele põe as ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. É o pastor que carrega a ovelha no colo. É o pastor que levanta a ovelha que caiu sobre si mesma e não consegue levantar sozinha. É o pastor que fecha todas as portas de saída da igreja. O evangelista põe para dentro, o apóstolo põe para dentro, o profeta age no profético, o pastor cuida. Por isso que todos os ministérios precisam estar representados na igreja local. E cada um no seu devido lugar, na sua devida função. Eu gostaria até de dizer que todos serão líderes de célula. Eu creio que não, porque a pessoa que não tem o chamado de pastoreio, se ela for liderar uma célula, ela não vai cuidar bem dessa célula, né? Ela vai se dispersar, ela vai esquecer da ovelha, ela vai abandonar a ovelha. E ninguém pode culpar por isso, porque o foco dela é outra área ministerial. Entende? Então, quando não tem, nós arregaçamos as mangas e fazemos tudo o que é necessário. Mas, quando temos, então, cada qual no seu devido lugar. E assim será muito melhor para o rebanho. Olha, eu creio que na essência, né, o chamado de Deus para a vida de todos nós é cuidar de pessoas, né? Porque nós servimos a Deus assim, alguns diretamente e outros indiretamente. Pensa em tudo que Deus coloca na CCA, unções, talentos, habilidades. Há uma diversidade enorme. Quando a Patrícia está ali cuidando, né, da gravação, para colocar isso online, o Cláudio aqui cuidando da iluminação, eles indiretamente eles estão servindo ao corpo de Cristo. Claro. Né? Então a gente tem que entender que todo voluntariado ele é necessário para manter esse equilíbrio que você está falando. E outra coisa, o resultado do pessoas. Trabalho, assim vamos dizer, não é mérito, mas o fruto é de todos. É de todos. Não é só do pastor que prega, não é apenas do líder que está aqui, de
todos que estão atuando e servindo. E pessoas que estão orando, que você nem sabe, elas estão orando e gerando no Espírito o que está acontecendo. Ou seja, o mérito, só Deus pode julgar verdadeiramente o mérito de cada um, mas todos são importantes. Exatamente. O que nós precisamos enxergar é essa diversidade, né? Porque Paulo pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos pastores de pastoreio? Não, não. Uns ele chama para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para mestre, outro para pastor, entende? Quer dizer, você precisa atuar segundo o chamado que você recebeu do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem chama para esses 5 ministérios. Então, atue onde Ele te chamou. Não queira ser o que outra pessoa está fazendo, porque isso não vai dar certo. Você vai se cansar muito e não vai ver resultado. E a frustração é um problema, né? Então, eu gostaria, aqui de deixar isso bem claro. Essa é a nossa visão, a visão da liderança da CCA, em que nós queremos na igreja local, os 5 ministérios atuando. Todos os talentos, habilidades. Todos os dons ministeriais, espirituais, acontecendo no nosso meio. Sim. E o fruto do Espírito vicejando. Na vida de todos. De todos. Não importa Exatamente. a área que você vai atuar, mas você vai resplandecer Jesus na sua vida. E olha, eu vou dizer uma coisa, quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, há uma felicidade tão grande, você sente uma alegria tão grande de fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer, entende? É prazeroso, É prazeroso, e quando você não está fazendo com prazer, aí cansa, então, pense bem, analise, talvez você não esteja no ofício certo. É só uma questão de avaliar, né? De avaliar, E para refletir aqui, então, nós estamos vendo aqui que o fruto tem a ver com caráter, o fruto tem a ver com santidade, E para frutificar, nós precisamos ser lavados pela palavra, mas é a palavra revelada, é a palavra que vem pelo Espírito Santo, aquela palavra decodificada, essa sim transforma. Não a letra, Porque a letra pode gerar confusão. E para aplicação, então, procure aí, nessa semana, profetizar sobre a vida de alguém. Eu convido você para participar do Ativação Profética, que nós vamos ter aqui na quinta-feira, às 20 horas, porque nós estamos na parte prática mesmo, do Ativação. E cada dia mais e mais prática. Isso. E então... Coisa simples e que funciona. Inclusive a indicação aqui da lição, Sim. Fazer o curso Ativação Profética. Nós estamos vivendo um tempo magnífico aqui na Terra, em que Deus está ativando o profético, dentro da igreja, e ativando o apostólico, e ativando o pastoral. Nós estamos aí para receber uma grande colheita. Pois é. Porque nós estamos vendo tudo se movendo para isso, o que o Espírito está falando à igreja. Então nós precisamos nos alinhar. Alinhar com Deus, com o Espírito Santo, para fazer exatamente aquilo que Ele deseja que nós façamos, ok? E aqui um lembrete também, sobre a doação de alimentos, e eu gostaria até de pedir às pessoas que agora, neste mês de julho, daqui para frente, se concentrassem no arroz.
Hoje eu tive olhando lá os alimentos, então o que mais falta ali é o arroz. Então concentre-se no arroz e que óleo nós temos bastante, açúcar temos bastante, né? Então o arroz é que está precisando realmente trazerem para que a gente possa fazer as entregas, ok? Bem, Patrícia, como é que está a nossa frequência? Tem alguma pergunta? Ok? Então, agradecemos aí a presença de todos, né? Eu gostaria que o Ney orasse para nós encerrarmos, ok? Amém. Isso, por favor. É bom a gente orar, né? citar os nossos companheiros aí. O Alexandre, a Marli, o Júlio, Helena, a Valdirene, a Maria Silva, a Beni Almeida, Luísa Sandes, esta está sempre junto com a gente, a Laura. Ô Laura, um abraço. Tem Luísa Guzmán. A Cícera, o seu Elmar está sempre presente conosco. O Lucas, um abraço, Lucas. A Tânia, a mãe do Lucas. Antônio Palmeira, um abraço, Palmeira. Cícera. Ok. 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 Então a Patrícia Simão. A Stephanie Edmar Oliveira. Ok. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. Né? Que bom. Ok. Valdir, isso. Valdir, um abraço. Nós vamos começar a contar, né? Porque a nosso rebanho, né? A célula tem que se apresentar. Senão nós vamos voltar à célula presencial já. Exatamente. Né? Se você não está presencial, procure estar online, pelo menos. Né? Eu sei que alguns não vão expor agora, vão em outro horário aí, né? Que fique mais fácil para vocês. Mas brincadeiras à parte, mas é sempre um lembrete, né? E uma das funções do pastor é contar as ovelhas no aprisco. Isso aí faz parte do ofício, né? Se a ovelha se afasta, é preocupante, né? Tem que dar sinal de vida aí. Então, vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e estamos alegres com a CCA, com a nossa igreja local, com o nosso povo, essa gente querida, abençoada. Te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado na vida de cada um que esteve presente nessa live, ouvindo a ministração. Que a tua mão entre na casa, na família e faça algo maravilhoso, tremendo, poderoso na vida de todos que estiveram aqui conosco. E eu te peço, Pai, que de forma sobrenatural essa live alcance mais pessoas que nós ainda nem conhecemos. Que as gravações que nós temos produzido aqui na CCA possam ganhar nações. Eu não vou falar só do estado de São Paulo, não. Né? Que saia, que isso seja divulgado, que isso impacte mais pessoas. E eu te peço também, Senhor, levanta-nos nesta hora como uma igreja forte, uma igreja preparada, uma igreja séria, compromissada, porque nós vamos receber muita gente e nós precisamos estar preparados para cuidar delas e bem cuidadas, para que o teu propósito se realize na vida delas. E eu te agradeço pela vida da pastora Valdiva, pela vida do pastor Pérez, que presidem esta igreja, esta casa, que a tua bênção, a tua direção, a tua unção esteja sobre eles e sobre toda a nossa membresia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então,
aí você receba o nosso abraço, né? E que você possa passar adiante este ensino. Sempre é bom você passar para outra pessoa, porque quando você está passando, você está fixando, ok? Amém. E que você seja abençoado, seja empoderado, ativado, né? No seu dom, no seu chamado, para que as pessoas sejam tocadas através da sua vida. Amém. Amém. Um abraço.